Construtores da Paz. Sejam todos muito bem-vindos ao quadro Construtores da Paz. E no programa de hoje nós iremos falar sobre um cearense que foi para lá de especial na história da igreja, do Ceará e na história do Brasil também. Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara foi um bispo católico que não foi canonizado, mas que por onde passou deixou vestígios de paz. Essa história começou em 1909, quando Dom Helder Pessoa Câmara nasceu em Fortaleza. Desde bem jovem que ele descobriu essa vocação, esse desejo de ser um construtor da paz. Em 1923 ele ingressou no Seminário Diocesano de Fortaleza, o Seminário da Prainha, que naquela época estava sob a direção dos padres lazaristas. Lá ele cursou o que para nós hoje é o ensino médio, o ensino superior em Teologia e Filosofia. Em 1931 veio a sua ordenação e para isso ele precisou de uma bênção toda especial da Santa Sé, porque ele só tinha 22 anos e essa não é a idade mínima permitida para uma ordenação. Daí então foi que realmente começou seu trabalho como um padre, daí então foi que realmente começou o seu trabalho como um construtor da paz. No mesmo ano da sua ordenação, ele fundou a Legião Cearense do Trabalho e 2 anos depois ele fundou a Sindicalização Operária Feminina Católica, que congregava as lavadeiras, as passadeiras e as empregadas domésticas. E foi por isso que no início do programa eu falei que Dom Helder Câmara não foi canonizado, mas por onde ele passou ele deixou vestígios de paz. Lutou sempre pelas melhorias do povo, sempre lutou pelo povo mais pobre e que tinham menos condições. E aproveitando que nós estamos falando nesse assunto, eu gostaria de colocar que ele também contribui na área da educação, em políticas públicas governamentais. Ele foi declarado diretor técnico do Ceará. E foi aí onde ele passou a ser importante também para o Brasil. Para aprimorar os seus estudos, os seus conhecimentos, ele foi transferido para a cidade do Rio de Janeiro em 1936. E no Rio de Janeiro ele fez um trabalho apostólico, ele foi diretor técnico do ensino da religião e foi justamente nesse período que ele se sentiu atraído pelo sistema integralista, que propunha o resgate de Deus, pátria e família. E eu gostaria de novo de colocar aqui muito bem que apesar de trabalhar, apesar de ter contribuído com o governo na parte da educação, ele nunca se envolveu em políticas partidárias, desde que ele percebeu as implicações ideológicas que esse segmento vinha trazer. A partir de agora eu vou dar umas pinceladas na história de Dom Helder Câmara, porque senão nós iremos passar aqui o dia todo falando, o programa todo só falando de Dom Helder Câmara. Em um período logo depois da Segunda Guerra Mundial, ele fundou um ponto de apoio às pessoas que estavam refugiadas da guerra. Bispo e arcebispo de Olinda, ele contribuiu. Ele foi um dos fundadores da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E ele sempre pregava uma igreja voltada para os pobres, uma igreja alegre e uma não violência. E pelas suas atuações, ele recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais. E eu gostaria até de frisar isso aqui muito bem, ele foi o único brasileiro a ser indicado 4 vezes para receber o Prêmio Nobel da Paz. E para encerrar o programa de hoje, eu queria terminar com uma frase famosa de Dom Helder Câmara. Ele dizia mais ou menos o seguinte: feliz daqueles que atravessam a vida tendo 1000 razões para serem felizes. As pessoas são pesadas demais para serem carregadas nos ombros. Leva-os no coração. Feliz de quem entende que é preciso mudar para ser sempre o mesmo. Um beijo do John Lennon, até o próximo programa. Construtores da Paz.